Brutal. A UCO apreendeu da operadora política do PSOE Lei de 10, uma agenda onde ela anotava todos os objetivos do esgoto de Pedro Sanches. Temos a agenda, vamos começar. Muito boa noite a todos e bem-vindos a uma nova edição de Medidas Cautelares. A atualidade está pegando fogo, tanto é assim que hoje vamos ter então uma edição especial de Medidas Cautelares, para que vocês fiquem por dentro de todas as informações que estão saindo relacionadas ao processo das cloacas de Pedro Sanches, no âmbito do esquema CEPI, que está sendo investigado pelo juiz da Audiência Nacional, Santiago Pedraz. E atenção, porque temos a agenda que foi apreendida pela UCO, a Unidade Central Operativa da Guarda Civil, da operadora do PSOE. Lei de 10, onde ela anotava todos os alvos judiciais, mas também os alvos pessoais do esgoto, já não do PSOE, mas do esgoto de Pedro Sanches. Vamos compartilhar essa informação na tela como sempre. E não esqueçam de se inscrever no canal Medidas Cautelares, que já ultrapassamos os 132 mil inscritos, estamos indo rumo aos 150 mil. E aqui já temos então essa informação. O caderno azul da Lei de 10. A UCO apreendeu suas anotações com todos os alvos do esgoto do PSOE. É brutal o que tem nessa agenda, nesse caderno azul da Lei de 10. Só para ilustrar, aqui está a Lei de 10, este é um trecho desse caderno, mas temos toda a agenda e vamos falar de algumas dessas páginas. A Unidade Central Operacional da Guarda Civil apreendeu um caderno da encanadora socialista Lei de 10, onde ela anotou todos os alvos judiciais do esgoto do PSOE. Todas essas anotações, apontamentos e registros manuscritos da encanadora já estão sendo investigados e analisados pela UCO no âmbito do esquema. CEPIPICA é investigado pelo juiz Santiago Pedraz, do Juizado Central de Instrução número 5 da Audiência Nacional. Nesta quarta-feira, o magistrado pediu a transferência da investigação das cloacas do PSOE, antes conduzida por Arturo Zamarriego, titular do Juizado de Instrução número 9 de Madrid. Já mencionei que as cloacas do PSOE estão sendo investigadas em Madrid pelo juiz Arturo Zamarriego e na Audiência Nacional por Santiago Pedraz. E claro, Santiago Pedraz já disse ontem: "Olha, senhor juiz Zamarriego, envie toda a investigação para mim e eu fico com tudo, porque não faz sentido investigar a mesma coisa em dois tribunais." No Medidas Cautelares, com Miguel Ângel Pérez, acessamos o caderno da operadora política do PSOE. Trata-se de um caderno azul, marca Campos, e ao longo de quase uma centena de páginas, Leire Dias explica todos os objetivos judiciais da cloaca socialista com diferentes anotações, esquemas ou resumos. Leire Dias 10. Para começar, ela menciona uma reunião misteriosa, que aconteceu em 24 de novembro de 2021. Nela estiveram presentes os socialistas Helena Valenciano, Gaspar Zarrias, Juanma González Mejias, atenção, que é consultor e sobrinho de Felipe González, o empresário Javier Pérez Doucette e ela mesma. Isso está anotado no caderno de Leire Dias. Por um lado, são definidos objetivos pessoais, como o magistrado do Tribunal Supremo, Manuel Marchena, o magistrado aposentado da Audiência Nacional, Manuel Garcia Castellón, o procurador-chefe anticorrupção, Alejandro Luzon, José Grinda da Anticorrupção, ou a procuradora do Supremo, Consuelo Madrigal, que investigou o golpe de 1º de outubro. Entre os alvos anotados por Leire, 10 também está o tenente-coronel da UCO, Antônio Balas, o ex-capitão da UCO, Juan Vicente Bonilha, ou os comandantes da Guarda Civil, Daniel Baena ou Diego Pérez de Los Cobos. Um dos nomes mais repetidos nesse caderno é o do empresário envolvido no esquema, Coudo Victor Daldama, assim como o de seu advogado, José Antônio Choclan. Também é feita menção ao empresário Cláudio Rivas, que é um dos principais investigados no esquema Hidrocarbonetos, ou a empresária Carmen Pano, que afirmou ter entregue 2 bolsas de dinheiro na sede do PSOE na Rua Ferraz, com um total de 90 mil euros.
E aqui está a imagem do caderno azul de Leire Dias. Se vocês repararem, foi tirada uma foto da UCO e da marca Campos. E aqui dá para ver como ela escreveu por cima, na capa desse caderno. E dá para notar como a caneta tem uma caneta marcada, né? Com várias anotações, porque agora ela escreveu não só nas folhas, mas também por cima dessa capa do caderno, né? E reparem, aqui temos algumas dessas anotações. Por exemplo, antecedentes, 24 de novembro de 2021. Leire 10 diz, ocorre uma reunião com Helena Valenciano, Gaspar Zarrias, Juanma Gonzalez Mejias e Javier Pérez, sobrinho de Felipe Gonzalez. Ou 72710 certo. Estava previsto que Antônio Hernando estivesse presente. Bom, essa é uma das anotações, mas aqui tem mais. Aqui podemos ler também, aqui aparece o nome de Grinda, aqui está escrito ZP. Diferentes anotações, aqui, por exemplo, embaixo, dá para ler perfeitamente Marchena Luiz, entre parênteses. E este seria Luiz Sainz, de Tejada, aquele magistrado expulso da carreira judicial, que fazia parte das cloacas, ou seja, esse homem queria fazer algo com o magistrado do Tribunal Supremo, Manuel Marchena. Aqui também podemos ler denúncia a Choclan, em alusão ao advogado de Victor Daldama. Aqui também podemos ler Bonilla, que era aquele capitão da UCO, com quem Leire 10 está totalmente obcecado. Vilarejo, que ligue para alguém da anticorrupção, também podemos ler, são algumas dessas anotações. Continuamos, aqui tem mais. Durofeu Guerra, como uma prévia do que pode acontecer ao entrar. Sandro, em referência a Sandro Rosel. Nervis Villa-Lobos, um venezuelano que está sendo investigado por diferentes escândalos do caso PDVSA. E aqui, se vocês repararem à direita, já aparece Marchena Luiz Sainz, de Tejada, ou seja, isso já está sendo tratado. Esse ex-juiz expulso, Luiz Sainz de Tejada, estava tramando algo contra Marchena. Aqui também dá para ler Luzon e Grinda, em referência ao procurador-chefe anticorrupção Alejandro Luzon e ao procurador anticorrupção José Grinda. E reparem aqui como também dá para ver Consuelo Madrigal. Consuelo Madrigal é uma das procuradoras que investigou o golpe de 1º de outubro. A operadora política do PSOE também faz referências ao companheiro da presidente madrilenha Isabel Dias Ayuso, Alberto González Amador, e ao ex-companheiro da ex-deputada do Vox, Macarena Olona. Leire Dias também menciona o comissário José Manuel Vilarejo, o ex-chefe de assuntos internos da polícia, Marcelino Martim Blas, e o ex-ministro do interior do PP, Juan Ignácio Zoido. Leire Dias também faz inúmeras referências a processos judiciais em andamento, como o esquema Coldo, o esquema Hidrocarbonetos e o caso Pegasus, que lembramos que teve que ser arquivado pelo juiz Calama. O caderno também inclui anotações sobre Atenção Venezuela, a empresa estatal venezuelana PDVSA, ou a investigação judicial da visita da então número 2 de Nicolás Maduro à Espanha, Delcy Rodrigues, que acabou sendo arquivada. Também faz anotações extensas sobre quem foi chefe dos serviços de inteligência com Hugo Chávez, Hugo El Polo Carvajal. E além disso, Leire Dias lembra que Carvajal forneceu informações sobre o PSOE e o Podemos antes de ser extraditado para os Estados Unidos. Também menciona diversas vezes Nervis Villa-Lobos, vice-ministro de Energia Elétrica durante o governo de Chávez, investigado em vários escândalos da PDVSA. A operadora política também faz referência ao ex-presidente do Barça, Sandro Rosel, ao empresário envolvido no caso Púnica, David Marjaliza, e faz comentários sobre outras investigações judiciais, como o caso BPA ou o caso SED. Ela também não esquece o Centro Nacional de Inteligência, CNI, nem o juiz Santiago Pedraz, da Audiência Nacional, que investiga atualmente o caso. Continuamos, porque também não faltam referências a empresas relacionadas ao setor de hidrocarbonetos e menções a algumas delas,
como Repsol, Duro Felguera ou Acciona. Chamam especialmente a atenção alguns esquemas sobre negócios e operações de criptomoedas e petróleo, onde são mencionados países como Venezuela, República Dominicana, México e Espanha. E aqui está este esboço feito por Leyre Dias. Aqui em cima à esquerda pode-se ler cripto, depois aqui embaixo terceiros países, depois aqui está escrito fornecimento, compra, pago, cripto, Venezuela, à direita navio, embaixo República Dominicana. Refino. E depois à esquerda Espanha, México. Estas são algumas das anotações incluídas nesse caderno de Leyre Dias. E só para lembrar vocês que Leyre Dias, o ex-presidente da CEP, Vicente Fernandes, e o empresário e sócio de Santos Serdã, Anchon Alonso, foram detidos em dezembro passado, no âmbito desse esquema CEP. Após depoimento ao juiz de plantão, foram liberados com medidas cautelares. Depois que a Procuradora-Geral do Estado, Tereza Peramato, ordenou que não fosse solicitada prisão preventiva para eles, com o objetivo de proteger o governo de Pedro Sanches e o Partido Socialista. É assim que está a situação atual na Espanha. A Unidade Central Operativa da Guarda Civil colocando o sanchismo contra os aparelhos, a corrupção de Pedro Sanches. Nesta mesma quinta-feira, os agentes da UCO intervieram na CEP e também na empresa Tubos Reunidos, que era uma empresa citada no processo desse esquema de corrupção. A operação ainda continua e a isso se soma toda essa informação que estamos descobrindo após investigar, após examinar o processo do esquema CEP. O que se pode constatar é que a corrupção de Pedro Sanches, as operações sujas de Pedro Sanches, transformaram o próprio Estado em uma cloaca, penetrando em suas instituições, utilizando até mesmo alguns chefes da Guarda Civil para que não fosse investigado. O círculo próximo do presidente do governo, ao seu irmão, à sua esposa, ao seu partido, ao seu governo. E ainda por cima, os indícios vão se acumulando cada dia mais contra o próprio Pedro Sanches. Qualquer novidade vocês terão aqui em Medidas Cautelares com Miguel Ângel Pérez. Até aqui esta edição de Medidas Cautelares com Miguel Ângel Pérez. Muito obrigado pela atenção de vocês. E só lembrar vocês que se ainda não fizeram, já podem se inscrever, pois estamos rumo aos 150 mil inscritos e, claro, também se tornem sócios, como os escolhidos por menos de 3 euros por mês ou como os supremos por menos de 7 euros por mês. Vamos dedicar o programa de hoje ao nosso mais novo sócio, que é Tano Almela, que se inscreveu como um dos escolhidos. E também, vocês já sabem que podem fazer contribuições via Bizum no 627-556-370, 627-556-370. 627-55. Se vocês gostam das informações que trazemos, as notícias em tempo real, o mais importante, bem explicado para que todo mundo entenda. Vocês podem apoiar a comunidade Medidas Cautelares com Miguel Ângel Pérez. Também vamos dedicar o programa de hoje. Então, a outro dos nossos assinantes que teve a gentileza de fazer uma contribuição via Bizum, mais especificamente, Ana Galardo. Muito obrigado, Ana Galardo, pela sua contribuição. O mais importante, como sempre digo a vocês, é que essa informação chegue a todos, porque informação é poder. Até breve!